É só time de gigantes aqui. Sai a Fernanda e vem o professor Castro Rocha, tá? Vamos conversar com ele agora. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vivi. Bom dia, William. Bom dia, Adriana. Bom dia, César. Bom dia, professor. E as histórias são sempre assustadoras. Mais uma agora. Vamos lá. O funcionário de uma farmácia em Fortaleza, no Ceará, vai ser indenizado em R$10 mil por assédio moral. Vou explicar para vocês. O patrão foi condenado por mandar o trabalhador fazer o L, cada vez que ele cobrava por salários atrasados. Segundo o autor da ação, os atrasos eram constantes e cada vez que ele cobrava o patrão, ele era recebido com ofensas de cunho político. O funcionário contou que quando um dos filhos foi assaltado, ouviu o chefe dizer que foi um castigo merecido, já que ele tinha votado no Lula. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, as provocações violaram a dignidade e a liberdade de convicção política do trabalhador. A gente está falando de ódio político e ódio de classe, os dois juntos, professor, ou são coisas separadas? Não, nós estamos falando da mesma coisa, Vivi. E estamos falando de uma coisa ainda mais séria, que nós ainda não prestamos atenção suficientemente no Brasil, que é o que eu propus denominar, em lugar de discurso de ódio, de retórica do ódio. Eu posso partir de um texto seu, Vivi, para comentar o assunto? Pode, claro, professor. Preparando nossa pauta de hoje, eu li ontem o manifesto que você publicou no ICL, Nenhuma Mulher a Menos. E eu acho que nesse manifesto, que é muito importante, eu parabenizo você pela escrita, eu acho que nesse manifesto está tudo dito, Vivi. Quando acontece um feminicídio, nenhuma mulher a menos, na verdade o feminicídio, eu acho que você concordaria comigo, é a ponta do iceberg, é a ponta trágica do iceberg. O que está por trás daquele feminicídio é um conjunto de gestos aparentemente prosaicos do cotidiano que vão criando um caldo de cultura que permite que a agressão chegue ao seu ponto máximo. Em outras palavras, para que não haja nenhuma mulher a menos, Vivi, não pode haver também nenhuma palavra a mais. Se lá no Evangelho de João, todo mundo sempre cita, não é? No princípio era o verbo, e depois se diz, o verbo se fez carne, e no feminicídio, no genocídio, num caso como esse absurdo, faz o L. E eu li a matéria ao momento em que um dos filhos desse funcionário foi assaltado. Resposta do patrão. Bem feito, votou no Lula. É uma total falta de humanidade. É que, na verdade, Vivi, quando chega no momento final da agressão física, do feminicídio, do genocídio, é porque antes houve uma pedagogia minuciosa de desumanização do outro. O outro, a mulher, quem votou no Lula, o negro, o LGBT, não importa. É a tal ponto desumanizado que da palavra se passa ao gesto com uma naturalidade que é absolutamente chocante. Vou repetir, Vivi, para que não haja nenhuma mulher a menos, não pode haver nenhuma palavra a mais. E nós precisamos começar a compreender que a retórica do ódio Xanda tem como consequência lógica quase que inescapável. Xanda, mostrei mais cedo lá o vídeo do Otto Alencar, viu? Maravilhoso. E falei do convite aí para o nosso Folha Entrevista. Gente, vamos mandar várias contribuições, para a gente fechar rapidinho, gente. Estamos com 7 membros, mas pouquíssima arrecadação no Superchat, gente. Quem puder ajudar, a gente precisa muito do apoio de vocês. Eu não posso ficar até 11 horas, gente. Não posso ficar até 11 horas. Preciso da mobilização da comunidade para a gente fechar essas metas, para a gente ficar numa boa, para a gente seguir em frente. Vamos lá, turma? Vamos contribuir? Ó, lembrando, para ajudar a Folha TV, clica no cifrãozinho do seu lado direito aí embaixo, utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado, vai lá, faz uma contribuição, que é muito importante, meus caros. Eduardes diz aqui, vamos responder. O programa é ok, mas essa parada de pedir dinheiro toda hora, se isso desse certo, não existiria mendigo. Eduardes, com todo o respeito que eu não tenho a você, se você contribuísse como muitas pessoas que estão quietinhas aqui no chat, eu não precisaria ficar pedindo. Porque o nosso programa não tem patrocínio de empresa, a gente é patrocinado pela audiência. Então eu tenho que lembrar a audiência o tempo inteiro sobre a questão do financiamento dos nossos programas. Se você acha que isso está errado e que isso é coisa de mendigo, aí você está me ofendendo e aí eu acho melhor você se retratar, se você não quiser ser banido do chat. Tá bom, querido? Tá bom, bonitinho? A escalada simbólica da agressão verbal
para agressão física. É isso que nós vivemos no Brasil entre 2019 e 2022. É aquela máxima, né? Educação faz parte e não ofender o amiguinho é importante aí para você não ser zoado ao vivo. Tá bom, Edward? Politicamente, é isso, Vivi, o que as mulheres vivem neste país há séculos. Traduziu perfeitamente, professor. É exatamente isso, César. Professor, e aí, me parece que existe, queria te ouvir, o Castro Rocha tem um trabalho muito forte. Opa! Parece que aí tem um pessoal ofendendo aí a Xanda, né? Deixa eu banir aqui. Tchau, bonitão. Dançou. Tá bom? É assim que a gente trata aqui. Sim, essa é uma maneira democrática de tratar, porque assim, gente que vem falar merda tem que ficar quieto. E aí, gente, eu tô falando pra turma boa que tá aí conosco. Contribui, gente. Manda Pix, manda contribuição, que a gente precisa muito do apoio de vocês. Exatamente, é isso aí, Marijane. Pois é, a Revista Oeste pede contribuição também, pede assinatura pra revista deles. Ué, qual o problema de eu pedir Pix, gente? A gente entrega pra vocês curso, a gente entrega pra vocês livros. Faz parte, gente. O ICL faz propaganda. O ICL, acho que teve o documentário ontem do Banco Massa, tava lotado de propaganda. Normal, gente. Imprensa é assim que age. Vamos fechar essa meta, gente? 125 é o que falta. Bora. No que diz respeito à guerra cultural, a essa retórica do ódio no centro dessa guerra cultural, e me parece que existe uma transição dos elementos que são utilizados no cerne dessa guerra cultural. Eu queria te ouvir o que você vê como um elemento central nessa ocasião, porque me parece que o populismo penal, esse populismo penal barato, a lá Flávio Bolsonaro, Caiado e esse tipo de político que utiliza o ódio de uma forma muito rasteira para fazer política, deve estar no centro da questão da disputa presidencial esse ano. Eu queria te ouvir, professor, o senhor concorda com isso? O senhor falou da buquelização várias vezes, inclusive o senhor alertou que isso estava em curso. Como é que o senhor avalia isso, professor? Vamos lá. César, eu tenho feito uma proposta, vou retomá-la aqui para a nossa reflexão. Um dos pontos mais importantes do trabalho das Nações Unidas, o Jamil Chad faz uma cobertura brilhante, sim, tem sido a denúncia e a tentativa de combater o discurso de ódio, o que em inglês é o hate speech. E o discurso de ódio com as redes sociais se transformou numa epidemia gravíssima. Por exemplo, Vivi, no caso das mulheres, existe uma machosfera e um movimento Red Pill que a tal ponto mostra a relação profunda entre a palavra como arma e a agressão física contra a mulher, que um dos jovens um dos jovens culpados do estupro contra uma menina de 17 anos aqui em Copacabana, ele se apresentou na delegacia, César, com uma camiseta que dizia "Regret nothing", não se arrependa de nada, que é uma frase lançada pelo Andrew Tate, que é o... Só fazendo uma correção, professor, tá? Essa frase não é exatamente do Andrew Tate, tá? Mas é uma frase, sem dúvida, masculinista. Tem uma outra jornalista que trouxe essa informação, mas o professor João César é muito bem informado. Vamos lá. Guru do Red Pill. Nada mais claro, César, para mostrar como da palavra, a palavra se torna arma, e essa arma é agressão física contra a mulher, contra o negro, contra o esquerdista, contra o LGBT, contra todos. Mas há um problema na categoria do discurso de ódio, César, que é um problema sério. A ONU já lançou 2 planos globais de combate à difusão do discurso de ódio. E, de maneira muito honesta, o documento principia perguntando: o que é discurso de ódio? A resposta é chocante e tudo revela do avanço da extrema-direita. A própria ONU reconhece, diz assim: não existe um consenso jurídico internacional sobre o que constitua discurso de ódio. Fica sempre aberto a discussão da liberdade de expressão, que é como todos os bolsonaristas dizem. Os bolsonaristas dizem: não, se eu afirmo que a mulher é inferior, que o negro é inferior, que o LGBT é inferior, é a minha opinião, é a minha liberdade de opinião. É o que eles sempre dizem, não é, César? Agora, qual é o problema? Se eu não posso ter uma conceituação universalmente aceita de discurso de ódio, eu não posso criar um tipo penal de discurso de ódio. Se eu não posso criar uma lei que preveja um tipo penal, crime não há. Se não há lei, não há crime. Se não há crime, vige a impunidade. A extrema-direita viceja nessa impunidade. Por isso eu tenho proposto, César, que o discurso de ódio, levando adiante a conversa o diálogo com a Vivi,
O discurso de ódio, eu proponho, é a ponta do iceberg. É aquele momento em que o inconsciente já não é mais controlado, não tem mais superego. Você fala, aquela explosão que você nem sabe de onde veio. Isso é o discurso de ódio. Mas o que nós podemos combater com legislação e, sobretudo, com educação nas escolas é a retórica do ódio, César. O que é a retórica do ódio? Esse caso do empregador no Ceará expressa muito bem. Eu proponho que a retórica do ódio tem 3 passos. E você pode quase que acompanhá-los didaticamente. E quem sistematizou, levou adiante, foi o Olavo de Carvalho. Como é que funciona, Lá vem o César? William, fala de mim. Funciona, principia pela paródia do nome próprio. Você seja de ser, você, por exemplo, você deixa de ser César Callejon e se torna César Callejon sem salida, beco sem saída em espanhol. Eu deixei de ser, para o Olavo de Carvalho, João César de Castro Rocha. Eu me tornei João César chato de galocha ou João César castrado e broxa. E o que você consegue quando você parodia um nome próprio? Você retira aquilo que é mais próprio de alguém e você ridiculariza. Qual é a finalidade de ridicularizar alguém, César? É retirar de sua palavra qualquer autoridade. Sem autoridade, eu não sou mais escutado. Primeiro passo. Segundo passo. Depois de ter sido ridicularizado, eu sou transformado num tipo. Eu deixo de ser um indivíduo, João César, que tenho minha vida própria, que tenho meus problemas, minhas qualidades, eu passo a ser um tipo. Então, eu sou João César, professor da UERJ, esquerdopata, doutrinador, Paulo Freireano. Reduzido a tipo, eu perdi a minha individualidade. O passo final, se eu fui ridicularizado, reduzido a tipo, agora eu sou reduzido a nada. Com comunista não se conversa, com Paulo Freireano só se xinga, não se pode falar. Se eu sou reduzido a nada, César, tudo que se faça contra o nada, nada será, nenhuma pena poderá incorrer sobre a pessoa que fez tudo contra o nada. Percebe, César, o mecanismo perverso? Sim. Agora, imagine, Vivi, Adriana, William, imagina que isso é feito com crianças desde os 8, 9, 10 anos. O menino é superior à menina, o menino não brinca com a menina. O esquerdista, ele é psicopata, ele é mau caráter por deformação. Chega um momento, César, em que este proprietário se dá o direito de tripudiar sobre todas as formas possíveis do seu empregado. Por que o empregador faz isto? Porque este empregado foi, 1, ridicularizado, faz o L. 2, tipificado esquerdista. 3, nulificado, tornado nada. Bem feito que seu filho foi assaltado. Escuta a gravidade disso, César. Agora, nós que somos pais, bem feito que o seu filho foi roubado. Poderia ter sido morto. Se fosse morto, melhor ainda, não é isso? Essa é a lógica. Então, me parece que nós temos que abrir os olhos. O discurso de ódio é importante identificá-lo e criminalizá-lo quando for o caso, mas nós temos que entender que o que está por trás não é o discurso de ódio, é a retórica do ódio no nosso dia a dia. Uhum. O professor ainda teve sorte, o Pedro Zambarda, meu amigo jornalista lá do DCM, ganhou o apelido de Pedro Zambosta, com todo perdão do horário. O professor ainda teve um apelido menos grave. Um grande beijo para o Pedro Zambarda e o DCM, claro. Mas o apelido dele foi pior, César, foi pior. E você sabe, o professor, se o senhor me permite a tentativa de fazer uma síntese aqui, o discurso de ódio é qualquer prática que termine por incidir na desumanização. Não, vamos no replay, vai. Pedro Zambarda mencionado. Caso, mas nós temos que entender que o que está por trás não é o discurso de ódio. Ô, Xanda, faz corte disso aqui, pelo amor de Deus. Uhum. O professor ainda teve sorte, o Pedro Zambarda, meu amigo jornalista lá do DCM, ganhou o apelido de Pedro Zambosta, com todo perdão do horário. O professor ainda teve um apelido menos grave. Um grande beijo para o Pedro Zambarda e o DCM, claro. Mas o apelido dele foi pior, César, foi pior. E você sabe, o professor, se o senhor me permite a tentativa de fazer uma síntese aqui, o discurso de ódio é qualquer prática que termine por incidir. Vamos, gente, vamos fechar o 125 que tá faltando, turma. Porque é disso que a gente está falando aqui. Na medida em que você utiliza uma estrutura política, um discurso para todos os efeitos, ou um texto, que quer que seja, para desumanizar. Alguém criou meu fake aí, Pedro Zambosta, desumanizar um indivíduo, vai ser demais. Isso caracteriza, como eu vai virar um corte maravilhoso. O discurso de ódio. E me parece que essa é a síntese perfeita do que o senhor apresenta aqui. E o senhor tem toda a razão também, professor, quando o senhor diz que, bom, se a gente não é capaz de exercer essa síntese, a gente não tem como tipificar um crime, a gente não é capaz de legislar.
E, nesse sentido, enquanto sociedade, a gente não é capaz de coibir uma prática tão nefasta que termina em perdas de vidas humanas e sofrimento e tudo aquilo que a gente conhece muito bem, através de feminicídio, Não esperava. através de homofobia, tudo isso. Por essa eu não esperava e o safado do William me avisou aqui. Por isso que eu abri aqui. O maior poder é disse, isso mesmo, né? Uma homenagem. O William é um querido, tá? Só para dizer. E o Olavo de Carvalho é um cretino. Infelizmente ele não está aí para responder mais. Me atacou 4 vezes quando estava vivo. Infernizou a vida da filha dele. Isso sim foi trágico. E sim, também. Não estou só no DCM, estou na Folha TV e estou no Meteoro Brasil também. Mas deixa o William citar o DCM, tá tudo certo. Faltam 125, gente. Vamos lá para a gente poder fechar, queridos, essa meta. Precisamos da contribuição de vocês. Vamos ver mais um pouquinho aqui do Caleja e vamos voltar para o Nassif já. Vamos lá. Que serve como plataforma política para a extrema-direita se manter relevante no mundo, aliás. Perfeito, César. Posso completar, Vivi? Pode, professor, por favor. Perfeito, César. Vou citar um exemplo que é bastante chocante e que une todas as pontas. Em 1994, houve um terrível genocídio em Ruanda, quando os Tutsis foram massacrados pelo grupo rival, os Hutus. Embora por décadas tivessem vivido em harmonia e houvesse muitos casamentos interétnicos entre os dois grupos. O que aconteceu? Houve um momento em que um milionário de Ruanda, chamado Félicien Kubaga, comprou uma rádio, César. Comprou uma rádio de satélites modernos para difundir o conteúdo. Ele era Hutu. Ele, então, começou durante meses com uma retórica que foi crescendo, César. Inicialmente, os Tutsis não eram tão bons trabalhadores, não se esforçavam tanto na linguagem corporativa, não tinham empreendedorismo na alma. Aí foi subindo. Eles não eram confiáveis, eles não eram bons amigos, cuidado que eles podem traí-lo, eles podem traí-la. Chegou o ponto. Os Tutsis viraram, acredite, César, William, Adriana, Vivi, baratas. Eles eram associados a baratas, como os judeus pelos alemães, pelos nazistas, foram associados a ratos. E qual era o discurso? Disse que, mesmo com bomba atômica, as baratas sobreviverão. Então, o que é que precisa ser feito? Extermínio total. Surgiu uma dúvida. O que fazer com as mulheres Tutsis grávidas e com as crianças? Resposta do Félicien Kubaga, difundida pela rádio. Sobretudo as grávidas e as crianças, para que não queiram se vingar no futuro. O mesmo homem que comprou a rádio, que estimulou a retórica do ódio, que levou ao discurso de ódio, foi o mesmo homem que importou para Ruanda as armas que levaram ao massacre. O massacre é ainda pior, César, se for possível dizê-lo, porque ele não foi feito com disparo de arma de fogo, sobretudo. Porrete e facão. É isso. E quem importou os porretes e os facões? O mesmo, Félicien Kubaga. O homem que começou difundindo palavra, importou armas para produzir morte. Nós não podemos em nenhum momento negligenciar esse circuito perverso. O nome da rádio é Mille Collines e mais de 800 mil pessoas foram assassinadas agora. E sabe o que é mais traumático desse evento histórico, professor? É que... Não é exagero dizer, tá? O Bolsonaro foi o maior culpado, mas não é exagero dizer que o Olavo de Carvalho contribuiu muito para o clima de desinformação que depois o Bolsonaro correu. Tá? De uma certa forma, morreram pelo menos 400 mil pessoas por total inação do governo. E negacionismo, gente. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Ai, turma, tá sofrido hoje de superchat, hein, galera? Fechamos os membros, tranquilo. Tem 7 membros, mas se 125 não vem, gente... Lembrando, R$100, curso de roteiro, R$20, livro em PDF. Não é só que eu tô pedindo para vocês. Tem premiações pra galera que mandar contribuições maiores. 230 pessoas nos assistindo. Vamos lá, turma. E a ONU tem o capacete azul, que é um instrumento pacificador, e eles estavam na região. Tem o relato de um soldado canadense, eu te passo depois, Castro Rocha. Perfeito. De chorar, professor. Ele diz, a gente estava posicionado e o simples fato da gente estar no território inibia os assassinatos a golpes de porrete e facão. E a gente se retirou de forma deliberada. Esse sujeito, esse general canadense,
nunca se recuperou disso, Castro Rocha. Ele levou isso pro restante. Ele basicamente enlouqueceu por conta do que ele viu ali e a retirada do capacete azul, do instrumento da ONU que deveria exercer uma função pacificadora, foi brutal para ele. Então, é uma vergonha para a humanidade o que aconteceu em 94 em Ruanda. Quem quiser ver mais sobre essa história, filme no Netflix, Hotel Ruanda, com o Don Cheadle, tá lá disponível no Netflix para quem quiser ver mais. Filme de 2004, ótimo filme. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!